E aí pessoal, eu sou o Rodrigo França, este é o Cena TV e hoje a gente vai falar de fotografia e com o autor desta tremenda foto aqui da McLaren de 1990. E aí pessoal do Cena TV, esta semana a gente comemora o Dia do Fotógrafo, né? E nada mais justo do que trazer um dos mestres dessa arte aqui no Brasil e de automobilismo, que é o Miguel Costa Júnior. E aí, Miguel, obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço. Eu tenho a honra de ser amigo também do Miguel já há bastante tempo, quase 20 anos aí também de automobilismo, mas o Miguel tem muito mais de automobilismo. Mas olha só, por exemplo, eu vou mostrar uma das primeiras fotos que ele tem do Ayrton. Olha só, pessoal, o Ayrton no kart, essa foto de 1982, 1982, começou uma categoria nova de kart no Brasil, que foi criada para pilotos já experientes. O senhor Mário de Carvalho, da Mini, o Wilson Fittipaldi, o Zeca Jafone participou até na época e tal. E começaram essa categoria. No fim do ano, na última etapa, o Ayrton na época fazia a Fórmula Ford 2000, tinha sido campeão. Sim. E estava indo para a Fórmula 3. Todo mundo obviamente já sabia como ele era. Ou seja, todo mundo com medo dele... Falar, putz, lá vem o Ayrton Senna querer ganhar a nossa corrida. Meio isso, né, Miguel? Convidaram, mas fizeram o seguinte, falaram, você larga por último. Você pode treinar, vira o teu tempo e tal, não sei o quê, mas larga por último. Tá bom, né? Tá bom. Largou o cara que é o rei da pole position largar em último, beleza. Tá bom. Acho que, se não me falha a memória, naquela prova, tinham 19 ou 20 karts, né? Ele foi o 19º ou 20º, que era a última posição de largada. E na terceira volta, ele já era lá quarto, quinto, e depois mais duas voltas ele já era líder, e ganhou a corrida. Caramba, e os caras achando que largando em último teria... E os caras que corriam, cara, eram caras muito feras. Sim. Na época, né? Eram caras que tinham feito carreiras brilhantes, já tanto no kart como fora. Né? Então, o Ayrton era surpreendente em todos os momentos, né? E diz até mesmo no kartódromo, né? Ayrton Senna, o jeito dele guiar, eu já entrevistei pessoas que viram, era diferente, mesmo naquela época já como um piloto de Fórmula, né, Miguel? Ele tinha uma coisa de andar soltando a traseira muito rápido, corrigindo e telegrafando, né? Então, o motor dele estava sempre cheio. E ele conseguia levar vantagem num tipo de pilotagem. Na época era até mais possível por as bitolas traseiras serem menores, o kart tinha uma distância entre eixo menor. Isso era mais possível, né? Mas tinha que ter muito tato para ser rápido fazendo isso, né? E isso era uma coisa que ele tinha de sobra, né? Era um talento que, assim, você como um fotógrafo que vê os outros pilotos largando, você via que realmente não precisava nem ter o capacete, via que era o Senna. Era muito diferente. Fora de pista, já muito adiantado em relação ao que tinham os pilotos naquela época, ele tinha um raciocínio visando esse lado do aproveitamento, já que ele estava inserido na imagem, o aproveitamento dessa inserção ser uma coisa bem estudada. Então ele trabalhava muito isso, já desde novo, né? Isso é verdade, Miguel. Eu entrevistei vários jornalistas e até pilotos também para o meu livro, né, o Ayrton Senna Mídia Esportiva, que inclusive tem as fotos, são todas do Miguel Costa Júnior, que participou comigo desse projeto. E todo mundo fala isso, que o Senna parece que ele nasceu com esse conceito de media training, dessa coisa da assessoria de imprensa, ele sabia da importância de dar o retorno do patrocinador, né? Era uma coisa muito legal, porque ele tinha um controle muito grande sobre as coisas, né? Ele, assim, na maioria das vezes, ele era um cara introvertido, ele era um cara bem na dele, bem tranquilo, mas quando ele estava dentro desse assunto, tanto dentro da pista guiando, como fora da pista, ele tinha uma posição de concentração em relação a cada coisa muito bem definida, né? Essa ideia de ser rápido, inclusive do lado de fora da corrida, era importantíssimo, porque ele tinha uma chance a mais de ser publicado e dar retorno ao patrocinador dele num espaço de tempo menor. E tanto que deu certo, ele chegou na Fórmula 1 e o Miguel tem muitas fotos legais de Fórmula 1 e algumas que eu acho muito bacana também, que lembram muito pra minha infância, por exemplo, essa aqui de 84, da Toleman ainda, esse carro era, olha, é esquisito, esse carro né? parecia um tanque de guerra. Não, e ele era mesmo, né, porque realmente
Não, a Toleman trocou o carro, inclusive, naquele ano, Quando né? o Ayrton fez os pontos dele, já era com outro chassi, né? É. Não, foi o primeiro com esse e daí, depois né? em Mônaco, Aí aí no sim Mônaco já foi com aquele outro. espetáculo lá. E aí essa foto que eu acho muito legal também, o Senna liderando aqui, o Piquet, na reta oposta de Jacarepaguá, né? No retão de Jacarepaguá. No retão, e olha o público. Gente, imagino, eu não tive a oportunidade de ir, o primeiro GP que eu fui na vida foi em 1990, na arquibancada Interlagos. Vários amigos meus contam que Jacarepaguá, nos testes de pneus, era uma loucura, né, Miguel? Como que era aquela época? É muito espetacular, porque, já como você falou, nos testes de pneu, naquela época costumava-se fazer testes de pneu pré-temporada. O Brasil era muito propício a isso por ser verão, na pré-temporada da Fórmula 1. Uma loucura, muita gente, no dia da corrida era calor, cara, era um calor de verdade, acima de 40 graus. Né? Mas a turma não arredava. Na verdade, a gente vinha de uma série de sucessos, né? Sim. Partindo do Emerson, depois o Nelson, depois o Ayrton. Nós éramos muito mal acostumados, nós éramos campeões quase que sempre, quase com uma constância assim, muito grande. Né? A gente teve 8 títulos num espaço super curto, né? Super curto. E aquilo era uma pilha, né? Sim. Todo mundo adorava estar ali presente. E olha essa aqui interessante também, aqui a velocidade da imagem. Como é que você fazia isso? Porque, Miguel, hoje em dia a gente tem a foto, né, digital, elas são muito simples. A técnica a técnica é a mesma? Na verdade é a mesma, porque você procura trabalhar com a velocidade, o tempo de exposição, mais longo ou mais curto, de acordo com o que você tem na frente. Para provocar esse efeito de velocidade, congelar o carro e trazer o fundo em movimento, você tem que fazer um movimento com a câmera e tal, e ser preciso, porque, assim, isso pela minha experiência, não adianta ficar metendo o dedo lá, até porque nessa época, o motor, nessa época, 87 já tinha motor, mas eu trabalhei muito antes que mas o foco era manual. Então era fazendo foco, disparando e virando o carretel. Tinha que ser meio piloto também, então, né? Tinha que ser rápido. Era filme, qualquer errinho de cromo não permitia nada. É caro, de erro, né? Era um material caro. Era caro, não tinha muita disponibilidade. Eu, por exemplo, tinha uma limitação de recurso grande. Era complicado ter o material para fotografar, então eu tive que aprender a ser rápido, errando o menos possível. Sim, eu achei muito legal ver essas 3 imagens aqui da McLaren de 90. Até eu vi o Miguel, tomou um susto, ele não sabia que a McLaren estava aqui, né, Miguel? Eu não sabia que a McLaren estava aqui. Essas fotos, a gente conversando antes, separou, trouxe algumas fotos de cada fase para conversar aqui. E de repente eu vi o carro, eu até fiquei emocionado de ver o carro de perto, né? Porque eu vi ele na minha cara passando a 300 e tantos por hora, né? Já viu várias vezes ele andando, agora paradão assim não, né? Era uma coisa também, assim, o Ayrton era, principalmente na classificação, era uma coisa absurda você ver o cara guiando. Ele era muito, muito, muito rápido e muito preciso, né? Então, às vezes, a gente tem a possibilidade, na verdade é um privilégio que a gente tem trabalhando, fotografando, de estar muito próximo à pista, né? Colado aos guarda-reios, aos muros. Então, a sua relação de velocidade, ela é muito o que está acontecendo mesmo, a verdade, né? E você, às vezes, olhava e falava, puta, ali não vai fazer a curva, cara. E fazia. Fazia. Ele vinha numa velocidade absurda, apontava numa curva, e às vezes ele trabalhava muito contra esterço, cara, mesmo num carro de Fórmula 1. Ele vinha, fazia o carro rolar e... Como se fosse um kart ali. Várias vezes eu vi ele fazer isso. E era rápido. Hoje, se um cara faz isso, normalmente ele perde tempo, né? Perde alguns décimos, centésimos, que vão atrapalhar no final da volta. O dele era o contrário. E uma coisa, Miguel, todo fotógrafo que eu entrevisto sobre o Senna realmente fala numa coisa até mística mesmo do Senna. É uma coisa que vocês são artistas, né? Vocês têm essa sensibilidade. E parece que o Senna na pista era diferente dos outros mesmo, né? Assim, claro, a gente sabe dos recordes, sabe das vitórias. Não estou falando disso, eu estou falando do visual mesmo, do quanto que a imagem era diferente. Ele tinha uma concentração muito grande.
E no ambiente de corrida, o pensamento dele, acredito eu, que era 100% carro de corrida. E isso trazia a ele uma leitura diferente para quem estava vendo, né? Era muito perceptível que ele estava muito concentrado nas coisas, né? Uhum. Porque ele ficava pensando lá na frente, ele podia estar pensando na volta, andando na pista, que ele... Como se ele fizesse a leitura da pista antes dos outros, talvez. Ou sobre o acerto do carro, mas de qualquer forma, tinha uma coisa diferente nesse sentido, de concentração. Uhum. O nível dele de concentração era muito alto. Mesmo contra Prost, Mansell, esses caras? Na verdade, o que ele se preocupava era com o trabalho dele. Uhum. Então, por isso que ele foi espetacular. Ele pensava no trabalho dele, no resultado que ele podia conseguir. Uhum. Não interessa se era o João, o Alfredo, o Pedro, ele tinha que ser mais rápido, a cabeça dele era assim. Tanto que várias vezes ele batia o próprio recorde dele. Às vezes tinha a pole garantida, ninguém ia andar perto, ele olhava e falava, liga, saía de novo, mas pronto, baixava o tempo dele mesmo. E você, na pista, você conseguia ver isso, assim, de falar, não, essa volta você não arrepiou, e daí você ia descobrir que foi a pole? Tinha isso? Você só de olhar via que, ó... Eu falava, não, é impossível alguém ter virado mais rápido. Só de ver, porque ver, cara, era impressionante. O jeito que ele vinha naquela curva. Tem uma outra foto legal pra gente encerrar, que eu gosto também, o Miguel. Quando eu pedi pra ele as fotos pra ilustrar o meu livro, eu vou tentar achar aqui, uma foto de Silverstone, se eu não me engano, que é essa aqui, ó. Ele tá aqui liderando o pelotão, e aí o Miguel falou, pô, eu adoro essa foto, vamos pôr bem nas páginas centrais, que é um espaço nobre do livro. E ele falou, eu falei, por que você gosta dessa foto, Miguel? Ele falou, é o Ayrton e a freguesia dele. É o jeito que ele fala, que é o jeito do pessoal de boxe, né, de autódromo, chama de freguesia. Imagina, na freguesia tinha Piquet, Mansell, Prost, eram grandes rivais, na verdade, mas o Senna parecia às vezes fazer simples, né, Miguel? Bastante, talento, né? Era o feeling dele era muito apurado, e ele era sensacional, né? E você, se falasse assim, uma foto, é difícil, né? São todos seus filhos, né? Como é que você escolheria uma ou pelo menos algumas imagens, assim, a sua favorita do Senna? Eu gosto muito daquela foto que ele está sentado nesse carro. Vamos mostrar ela aqui, então, que ela está aqui. É uma foto até simples, foi feita. Olha que legal, conversando, gente. Ele está sentado no carro conversando com um engenheiro. E você olha e você vê que ele está concentrado, assim, ao máximo. Né? E você sabe que você está fazendo um clique para a história, né? Não, no momento nem passa isso pela cabeça, Rodrigo. No fim, você não sabe se vai ser história ou não. Sim. Porque a única coisa é que você está conseguindo parar um pouco o tempo naquele momento. E daí possibilitar outras pessoas repartirem esse momento que você teve de privilégio. Você estava lá, né, Miguel? E hoje a gente também, graças ao seu clique. Tá emocionado, nosso Miguel. Legal, gente. É emocionante mesmo, Miguel. Obrigadão pelas suas histórias. Obrigado. Dia do fotógrafo. Olha, essas histórias são espetaculares. E essa foto aqui do Miguel, então, a gente vai guardar com muita emoção, porque ele estava lá naquele momento e está dividindo hoje com a gente essas histórias, tá bom? Valeu demais. Legal, pessoal. Infelizmente o papo acabou, mas dá para curtir outros aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá, clicar e ver também os outros vídeos do Senna TV. Se inscreve no canal. Curte, compartilha com os amigos. Lembrando também que todos os itens aqui, ó, essa camiseta, essa jaqueta, tudo tá no Ayrton Senna Shop, tá bom? Valeu, até a próxima!